Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está alegre com Jesus nesta manhã? Só quem está feliz de verdade com Jesus, dá um sorriso e um glória a Deus aí. Teve crente que sorriu e não deu glória a Deus. Teve alguém que deu glória a Deus e não sorriu, mas agora vai valer. Só quem está feliz com esse Deus maravilhoso, dá um sorriso e um grito de glória. Que maravilha, tome seu assento. Eu quero agradecer ao grande Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por esta perfeita oportunidade que o Santo de Israel me concede de estar mais uma vez na cidade de Goiânia, no estado do Goiás, desta feita pela primeira vez neste templo, neste santuário. Para mim é um privilégio, é uma honra, e eu sou grato a Deus por esta manhã preciosa que Ele marcou na agenda dos nossos corações. Quem crê que o Senhor marcou o encontro conosco aqui nesta manhã? Maravilha, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele para todos sempre. Amém. Eu quero honrar publicamente o pastor Cláudio Santana. Temos Santana no nome, né? Não somos irmãos no DNA, mas somos irmãos na alma. Somos irmãos no espírito, né? É um amigo mais chegado do que irmão, que a Bahia o perdeu e Goiás o ganhou. Deixou muita saudade na nossa querida Bahia. Vocês tomam cuidado que se ele for pregar lá 3 dias, o pessoal segura ele 1 mês lá, viu? Vocês tomam cuidado. Mas para mim é uma honra poder vir aqui lançar mais lenha nessa fogueira que já está queimando e queima pelo fogo do Espírito Santo. Pastor Cláudio, meu respeito, Deus continue abençoando grandemente. Transmito também esta palavra de gratidão à sua muito digna esposa, nossa pastora Jéssica. Deus continue abençoando grandemente, poderosamente. E o nome do príncipe? Asaf já veio também com a farda, né? Asaf, ele já está com a roupa de valente. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quem quer receber, diga, eu quero. Faço-me acompanhar da minha esposa, que acabou de cantar, de louvar. E eu sempre digo que pregar depois dela cantar é fácil, porque ela é uma verdadeira adoradora. E o verdadeiro adorador traz Deus para o ambiente. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a minha filha estava ali fazendo a segunda voz, né? Se vocês não perceberam, é porque o microfone estava desligado. Mas ela está ali do lado fazendo a segunda voz, né, papai? Já já vai dar certo. Tá bom. Quem trouxe a Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. No livro de Josué, no capítulo 6. Para a nossa brevíssima meditação. Isto, Josué, capítulo 6. Também quero transmitir a minha saudação de paz para todos que estão nos acompanhando pela internet, nos acompanhando pelo YouTube, nos acompanhando pela live. Que você seja impactado e impactada pelo poder de Deus que nós estamos recebendo aqui neste templo. Quem encontrou Josué 6, diga bem forte, eu achei. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 27.
tá? Josué 6, 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Até aqui. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dizer bem forte: assim era o Senhor com Josué. Pode ser? 1, 2, 3. Eu vou contar até 3 de novo e você vai dizer: e corria a sua fama pela terra. Pode ser? 1, 2, 3. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que a gente não encontra dificuldade de entender. Não tem como encontrarmos dificuldade de interpretar. Eu tenho dito todos os dias que a maior dificuldade da igreja atual é a de interpretar a Bíblia. Cada um tem interpretado do seu jeito, do seu modo, e aplicado na sua vida do seu jeito, do seu modo. E Deus não se responsabiliza por aquilo que eu entendo da Bíblia. Ele se responsabiliza por aquilo que ele falou na Bíblia. Então, esse texto não há dificuldade nenhuma de entender o que o texto está dizendo. O texto está dizendo pelo menos 2 coisas. A primeira é que Deus era com Josué. É que Deus estava na vida de Josué. É que Deus acompanhou Josué. É que Deus era o companheiro de Josué. Onde Josué chegava, Deus chegava. Quando Josué entrava, Deus entrava. Quando Josué saía, Deus saía. Assim era o Senhor com Josué. Josué tinha um companheiro na sua jornada, e esse companheiro chamava-se Jeová. Deus estava presente na vida de Josué. E o texto continua afirmando: e corria a sua fama por toda a terra. Pelo fato de Deus estar com Josué, Josué vencia as batalhas. Pelo fato do Senhor estar na vida de Josué, Josué operava proezas. Pelo fato do Senhor estar com Josué, Josué fazia coisas sobre-humanas, sobrenaturais. E tudo isso chamava a atenção do povo. Portanto, Josué se tornou um homem que tinha fama, boa fama. Josué se tornou um homem em que as pessoas tinham alegria, prazer de contar as coisas que Deus fazia na vida dele. Então, quando Josué chegava em uma aldeia, as pessoas daquela aldeia já tinham ouvido falar dele, porque a fama dele tinha chegado primeiro. Quem está me acompanhando aqui essa manhã? Estou sendo claro? Ou seja, Deus era na vida de Josué, e porque Deus era com ele, ele se tornou um homem conhecido, famoso na sua época. Vale salientar que na época de Josué não existia rádio. Quando um cantor quer estourar uma música, paga para as rádios tocarem de manhã, de tarde, de noite. Quando pensa que não, está na boca do povo. Vale salientar que nos dias de Josué não tinha TV, não tinha Faustão, não tinha Hulk, não tinha Eliana, Silvio Santos. Quando um cantor quer ficar famoso, se apresenta na TV, no horário nobre, e logo as pessoas começam a conhecê-lo. Mas nos dias de Josué não tinha. Vale lembrar que nos dias de Josué não tinha internet, não tinha compartilhamento no WhatsApp, não tinha compartilhamento do Facebook ou do Instagram, não tinha nada disso.
A única coisa que tinha era boca a boca. Ouvi dizer que a melhor propaganda é aquela de boca a boca. É assim ou não é? E Josué foi famoso em um tempo em que não tinha internet, nem TV e nem rádio. Onde você lê a palavra fama, não leia esta palavra fama com a conotação dos dias atuais. Ser famoso hoje é dar autógrafo. Ser famoso hoje é ir no shopping, todo mundo lhe parar para tirar foto. Ser famoso hoje é você nem conseguir ir ao mercado sem segurança, porque as pessoas vão querer te ver, tirar selfie. Ser famoso hoje é status. Ser famoso hoje é glamour. Não é essa a intenção do texto. O texto não está dizendo que Josué tinha fãs. O texto não está dizendo que Josué tinha pessoas que ficavam ao seu redor, bajulando ele, elogiando ele o tempo inteiro. Não é esse o conceito de fama aqui do texto. O conceito de fama aqui no texto é um conceito de honra, onde você lê que a sua fama corria por toda a terra. É o texto dizendo que Deus deu para Josué um tempo de honra. Esse tempo de honra é um tempo que, quando Josué chegava em uma aldeia, em uma cidade, alguém dizia: chegou um grande homem de Deus, e nós já sabemos a sua fama. O que ele fala, Deus cumpre, porque ele é profeta, é honrado na terra e também é honrado no céu. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: o melhor companheiro é o Senhor. Fala para alguém aí. Então, o Senhor era com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Não era somente Josué que era um homem famoso. A Bíblia diz que Salomão também era um homem muito famoso. Tão famoso que as pessoas tomavam navios, passavam meses dentro do navio para vir a Jerusalém e ouvir uma palavra de sabedoria de Salomão. Não foi assim com a rainha de Sabá? Salomão era um homem famoso e a sua fama corria por toda a terra. A Bíblia diz que Jesus também ficou famoso. Tão famoso que a sua fama passou das terras de Israel e atingiu as outras terras que estavam ao redor de Israel. Passou da fronteira. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia quem revela. Mas tudo isso porque Deus era com ele. Lembrando que o conceito de fama da Bíblia é diferente do conceito de fama nos dias atuais, que passa por um conceito de glamour. Ali, a fama bíblica é uma boa fama. A fama bíblica é um tempo de honra para aquele homem, para aquela mulher que estava na brecha, vivendo na presença de Deus. Mas eu preciso lhes dizer que antes de tempos de bonança, vem tempos de escassez. Antes de tempos de alegria, vem tempos de tristezas. Antes de tempo de sorriso, vem tempos de lágrimas. E eu quero falar nesta manhã e ministrar ao seu coração. E eu quero que você rasgue a sua alma e quebrante o seu coração nesta manhã para receber essa palavra e essa mensagem. Porque Deus vai entregar para você um novo tempo. Você crê? Você vai viver um tempo de honra. Você acredita? Não importa como você chegou nesta manhã. Não importa se você chegou hoje animado ou desanimado, mas há um tempo novo disponível para você a partir de hoje. A partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Será que você pode segurar na mão de quem está à sua esquerda, apertar firme a mão de quem estiver à sua direita? Toda a igreja fazendo isso agora. Dá uma sacudida santa na mão dele e na mão dela, vê se ele está acordado. Se ele estiver dormindo, dá um glória no pé do ouvido dele
dele que ele vai acordar agora. Mas diga para ele e para ela: tem um tempo de honra chegando na sua vida. Aleluia. O diabo queira ou não queira, tem um tempo de honra chegando na sua vida. O inimigo goste ou não goste, tem um tempo de honra chegando na sua vida. Os adversários queiram ou não queiram, haverá um tempo de honra que vai invadir todos os âmbitos da nossa vida. Quem crê, quem recebe, glorifica e aplauda ao Senhor Jesus nesta manhã. Eu quero falar sobre os 3 momentos da vida de Josué antes do tempo de honra. Ei, vocês sabiam que para colher honra é necessário plantar honra? É impossível que você tenha uma colheita de honra sem primeiro você passar por uma semeadura de honra. Deus não é estelionatário, meus irmãos. Deus não é mágico. Deus faz milagre. E o milagre que Deus realiza é sobre ou a partir de alguma coisa. Eu só posso viver um tempo de honra se eu tiver semeado, plantado honra. Porque a Bíblia diz: a quem honra, vírgula, honra. A gente lê e a gente prega da seguinte forma: dai honra a quem tem honra. Mas procura esse versículo. Não há esse texto. Dai honra a quem tem honra. A Bíblia diz: a quem honra, vírgula, honra. O que o texto está dizendo é: a quem é homem ou mulher de honra, honre-o. Existem 2 erros na honra. O primeiro é achar que você deve honrar simplesmente o status da honra. Você deve honrar homens de honra, mesmo que eles não tenham status de honra. Existem pessoas que estão honrando o posicionamento, a cadeira, sem que haja honra por quem está ocupando aquele posicionamento. Pastor, não entendi, me dá um exemplo. Eu tenho dificuldade de honrar um político corrupto, só porque ele tem uma cadeira, uma posição. Se é corrupto, não é homem de honra. E se eu semear honra na vida desta pessoa, eu não vou colher honra. Por quê? Porque não adianta jogar semente boa em terra ruim. A honra que vai voltar para mim é aquela honra que eu vou honrar a pessoa que tenha ou não posição, mas se ele é um homem de honra, uma mulher de honra, essa honra vai refletir no meu futuro. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? Tem gente honrando à toa. Você precisa honrar homens e mulheres de honra. Temos dificuldade de honrar o pai, a mãe, mas temos facilidade de tietar um famoso, por exemplo. Temos dificuldade de honrar a esposa, o marido, mas temos facilidade de honrar e tietar alguém renomado, famoso, que aparece na nossa frente. A honra que eu vou colher é a honra que eu estou semeando na vida do meu líder. A honra que eu vou colher é a honra que eu estou semeando na vida do meu pastor. A honra que eu vou colher é a honra que eu vou semear na vida de quem está prestes a me honrar, a me abençoar e está próximo de mim. Essa manhã Deus te trouxe aqui para te dizer: é descendo que a gente vai subir. É honrando que nós seremos honrados. É nos humilhando que Deus vai nos exaltar.
Então a partir de hoje comece a praticar o princípio da honra, porque é honrando que você será honrado para a glória de Deus. Então se você tem dificuldade de honrar, essa mensagem está dizendo para você que Deus terá dificuldade de honrar você. Se você acha difícil honrar o profeta, o homem de Deus, então saiba que Deus vai achar difícil honrar você. Porque o tempo de honra chega na vida de quem semeia, honra. Quem entendeu até aqui, diga amém. E Josué, ele tinha tudo para viver um tempo de honra, porque ele honrava Moisés. Josué era o discípulo de Moisés. Josué era o moço de Moisés. Josué era o aprendiz de Moisés. Josué era o serviçal, o servo de Moisés. Quando Moisés ia viajar, era Josué que fazia as malas e carregava as malas de Moisés. Quando Moisés estava com sede, era Josué que trazia água para ele. Quando Moisés estava cansado, era Josué que colocava ele numa cadeira, numa poltrona, e fazia uma massagem nas pernas do bom velhinho. Quando Moisés estava com calor, era Josué que abria as cortinas da tenda, para o vento correr na tenda. Quando Moisés precisava mandar um recado para alguém, era Josué que pegava o bilhete, carregava e levava com a maior alegria. Josué era servo de Moisés e servia a Moisés. E há uma premissa, há um princípio: a unção que você honra, a unção que você respeita, é a unção que você atrai. Se você honra esta unção, é esta unção que vai ser derramada sobre você. Alguém pode olhar de longe Josué honrando e servindo a Moisés e dizendo que era bajulador, e dizendo que ele estava paparicando, mas não, ele sabia que ele estava fazendo um depósito no banco celestial, e que na hora certa Deus iria permitir ele fazer um saque. Quando você vem para a igreja e ajuda na obra, e ajuda na igreja, seja carregar uma cadeira, seja levar uma água para alguém, seja limpar a igreja, talvez até limpar o banheiro da igreja, você está fazendo algo tão glorioso, algo tão precioso. Você está depositando em um banco que na hora certa você vai fazer um saque. Pastor, não entendi. Quando você honra o homem de Deus, Deus vai honrar você também. Essa manhã é manhã que Deus está sacudindo uma chave, e essa chave Ele vai abrir porta. Eu vejo escrito sobre esta porta: é porta de honra. Quem crê que vai passar pela porta de honra, aplauda Ele, glorifique a Ele, adore a Ele. Dá um toque no ombro de alguém e diga: nós vamos passar pela porta de honra. Mas só vai viver o tempo de honra quem aprendeu a honrar. Amém? Irmãos, quem vê Josué como general, na farda linda do exército de Israel, quem vê Josué dentro da sua carruagem, e com batedores na frente e atrás, quem vê Josué um homem tão importante, que para falar com ele, tinha que marcar audiência, porque agora ele é o líder de Israel, no lugar de Moisés. Quem vê Josué renomado, onde ele chega, as pessoas já ouviram falar dele, pensam que a vida de Josué sempre foi assim, mas ninguém cai de paraquedas, ninguém recebe nada de mão beijada, e Deus não está criando filhinhos de papai na terra. Deus não está criando patricinhas nem mauricinhos da fé. Às vezes tem deserto e tem vale, mas Ele está nos amadurecendo no deserto e no vale. Às vezes tem crise e provações, mas Ele está nos amadurecendo nas crises e nas provações. A primeira fase da vida de Josué foi a fase da humilhação.
Diga para mim qual foi a primeira fase da vida de Josué. A fase da... Só as irmãs, só as mulheres. A fase da... Só os varões, só os cabra macho, só quem manda dentro de casa agora. Não vai falar ninguém, Jesus, nem eu vou falar. Só os homens agora. Qual foi a primeira fase da vida de Josué? É bom falar baixinho mesmo, né? A fase da humilhação. Se você abrir a sua Bíblia comigo agora, no livro de Números, no capítulo de número 13, você vai entender um grande mistério. Quem ama a Bíblia, diga glória a Deus. Quem ama a palavra, diga aleluia. Está escrito aí em Números, capítulo 13, no versículos 1 e 2. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Olhe para mim, continue com a Bíblia aberta aí. Esse texto está informando que quando Moisés era vivo, Deus deu uma ordem a Moisés para pegar um jovem habilidoso e um jovem entre os principais de cada tribo, para enviar como espia a terra prometida. Amém? Pule para o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Eu vou ler novamente o versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Diga bem alto: Oséias, filho de Num. Se você ainda está nesse texto, pule para o versículo 16. O versículo 16 do texto diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Está escrito aí? E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Pastor, não entendi. Josué, quando ele nasceu, o pai dele, a mãe dele, colocou um nome. E qual foi o nome? Oséias. E onde foi que Josué nasceu? Josué nasceu no Egito. Quando Josué nasceu, o povo de Deus ainda era escravo no Egito. Quando Josué nasceu, o seu pai ainda apanhava para trabalhar. Josué, quando nasceu, o povo não estava liberto ainda. Josué, quando nasceu, o povo ainda amassava barro para Faraó. E o pai de Josué colocou o seu nome de Oséias. Mas quando Josué passou a andar com Moisés, Moisés mudou o nome dele. Irmãos, são 12 tribos, 12 rapazes. Somente um chamou a atenção de Moisés, a saber, Oséias. Chamou tanto a atenção de Moisés, que ele disse: vem trabalhar comigo, mas para trabalhar comigo você não vai poder se chamar mais Oséias. Para trabalhar comigo você vai se chamar Josué. Eu estou tentando lhe dizer que este Josué que hoje é homem de honra, que este Josué que hoje está numa carruagem, que este Josué que veste uma indumentária de general, que este Josué que tem segurança, batedores, que este Josué que para falar com ele tem que marcar audiência, já apanhou nas costas. Se você ver as costas de Josué, tem marcas e cicatrizes, porque ele era escravo. Esse Josué que hoje escolhe o que vai comer, já
comeu pepino e cebola, e bebeu água barrenta do rio Nilo. Esse Josué que hoje chega, e todo mundo quer que ele almoce na casa dele, é aquela briga para ver na casa de quem Josué vai entrar e vai almoçar. Antes ele se chamava Oséias, e como Oséias, ele era proibido de calçar os pés, porque Oséias é o nome de escravo, e como Oséias, ele andava descalço no Egito, amassava barro para Faraó. Ei, escravo não tem direito a salário, escravo não tem direito a dia de folga, escravo não tem direito a 13º, escravo não tem direito a nada disso, a plano de saúde. Josué sabe o que é ser humilhado. Josué sabe o que é alguém apontar o dedo para ele e humilhar ele. Mas aquele que é humilhado, um dia também será exaltado. Aquele que passa pela fase da humilhação, também vai chegar o tempo da honra. E eu venho de Salvador, Bahia, nesta manhã para te dizer: tu não és a primeira a ser humilhada, tu não és o primeiro a viver o tempo da humilhação. Todo aquele que Deus quer exaltar, primeiro ele passa pelo tempo da humilhação. Na humilhação a fornalha te queima, mas não queima para matar, queima para te tornar um vaso mais forte. Na humilhação, ei, as provações até mesmo te atemorizam, mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer o mal. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Nesta manhã Deus me deu uma mensagem. Quem quer receber a mensagem, dá uma glória maior do que eu aí. A mensagem que Deus me deu não é para você que está tudo bem, é para quem está sendo humilhada. A mensagem que Deus me deu não é para você que está por cima, é para quem chegou aqui e chegou por baixo. A mensagem que Deus me deu não é para quem está com um sorriso de orelha a orelha, é para quem tem molhado o travesseiro de tantas lágrimas. A mensagem que Deus me deu é para você que está sendo pisoteado no Egito, é para quem é ainda Oséias, é para quem está vivendo o tempo do Oséias. Mas Jeová está dizendo: está chegando a hora de você viver o tempo de honra. O tanto que você foi humilhado, Deus vai te honrar com dupla honra. Quem recebe essa palavra, aplauda Ele, glorifique a Ele, adore a Ele. Você está sendo humilhada hoje, mas amanhã Deus vai te honrar. Você está sendo humilhado hoje, mas amanhã Deus vai te honrar. Eu sinto a presença de Deus aqui. E quando estamos sendo humilhados, a gente diz: Deus me esqueceu. No tempo da humilhação a gente fala: Deus me abandonou. No tempo da humilhação o nosso discurso é: por que eu estou passando por isso? Será que Deus não está vendo? No tempo da humilhação, ninguém entende a sua dor, ninguém entende por que você passa por isso, nem você entende, e não adianta desabafar, que as pessoas não entendem o que você está sentindo. Mas Deus não honra quem primeiro não foi humilhado, porque as marcas da humilhação é quem vai nos permitir viver um tempo de honra eficaz. Deus não vai honrar quem não tem preparo para o tempo de honra. E a humilhação está te preparando para o tempo de honra. Quem está entendendo isso aqui? Josué foi escravo. Josué foi. Toda a igreja, Josué foi. Mas depois ele se tornou o grande líder de Israel. Esse foi o primeiro tempo na vida de Josué. Um tempo de humilhação. Ainda aí no livro de Números, no capítulo de número 11. Números 11. Se você puder, por gentileza, verifique. Números 11. Nós vamos encontrar o segundo tempo na vida de Josué. Versículo de número
27. Números 11, 27 diz assim: Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Pare aqui, fique com a Bíblia aberta. Tinha 2 homens que estavam profetizando no arraial. Amém? Quem gosta de ouvir profecia? Quem gosta de ouvir a voz de Deus? É coisa boa, né? Mas olha a atitude de Josué. Josué se incomodou com aquilo, foi até Moisés e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Olha a resposta de Moisés para Josué. Versículo 29. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pudesse, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre todos eles. Olhem bem para mim. Esta ocasião aqui é aquela ocasião, reverendo pastor Cláudio Santana, em que Moisés está cansado do trabalho, da labuta, das audiências, dos problemas que aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas tinha para ele resolver. Então ele recebe um conselho do sogro e uma orientação de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Não perca essa mensagem. E a orientação é: você vai orar por 70 anciãos, e eles vão receber o Espírito que está sobre você. Amém ou não amém? Na hora que Moisés ora pelos 70, o fogo pega. Alguém aqui é pentecostal? Alguém aqui sabe o que é mistério? Quando Jeová desce no arraial, na casa, não tem jeito, a gente chora ou não chora? A gente dá um glória mais alto. Tem gente que sai correndo no meio da igreja, tem gente que pula, tem gente que cai até no chão, porque não aguenta. Cada um tem uma reação. E a reação, quando você sente a presença de Deus, tem a ver com a sua personalidade. Cada um tem uma reação. Então, 70 homens foram cheios do poder de Deus e começaram a profetizar. A questão é que isso aconteceu e 24 horas depois, 68 homens já tinham voltado para as suas atividades normais. E 2 não paravam de profetizar. Irmão, eu tenho para mim que a profecia não era uma profecia assim de bênção. Porque quando a profecia é de bênção, a gente não quer que pare. Se estava incomodando e se estavam querendo que ele parasse, é porque era uma profecia de confronto. Quem está entendendo? Era uma profecia de confronto. Então, cada vez que alguém passava, que tinha um detalhe na vida para consertar, e então o profeta profetizava, incomodava. É nessa hora que fazem a cabeça de Josué. Josué ainda era novo, não era maduro. Alguém se junta lá, uma multidão se junta e diz: Josué, se você fala com Moisés, Moisés te ouve. Então vai até Moisés e peça para Moisés proibir esses 2 de ficar profetizando no meio da rua. Porque eles estão atrapalhando tudo. A vida continua. O fogo caiu ontem. Todo mundo já parou. E eles não param de profetizar. E eles estavam marchando, rodando, botando a mão na cabeça, profetizando. Aquele negócio. Quando Josué vai falar com Moisés, Moisés é velho e Josué é novo. Deveria ser Moisés que tinha que dizer: eu não quero barulho aqui. Devia ser Moisés que deveria dizer: eu não quero esse movimento aqui. Não, o contrário. Foi o mais jovem, o mais novo que estava querendo apagar o fogo. E o mais velho disse: só tem 2 profetizando? Quem dera que todo o povo fosse profeta. Quem dera que o Espírito que está sobre eles 2 descesse sobre todo Israel.
Porque quando uma igreja está na mesma visão, quando a igreja está no mesmo espírito, quando a igreja está cheia da glória de Deus e da presença de Deus, não tem diabo que fique em pé, não tem muralha que caia, não tem gigante que tombe. Esta manhã é manhã da igreja receber algo da parte de Deus, que passa pela mão do homem de Deus, do profeta. O Moisés dessa igreja é o pastor Cláudio Santana, e Deus está falando aqui através da mensagem, através da palavra. Deixa o fogo descer na vida dele, e descer sobre você e sobre a sua casa. Deixa o Espírito jorrar como água sobre a vida dele, e inundar você, inundar toda a sua família. Por quê? Porque é desse jeito que Deus vai agindo, que Deus vai abençoando, o milagre vai acontecendo, a sua casa vai sendo empaquetada. Não é tempo de fechar as portas, não é tempo de dizer não, não é tempo de calar, é tempo de profetizar na terra dos viventes. Eu aprendo muito com Josué aqui nesta manhã. Sabe o que, pastor Cláudio? Josué olhou para os profetas e ficou com ciúmes, e Moisés disse para Josué: tu estás com ciúmes no meu lugar? Como quem diz, deveria ser eu a sentir ciúme, porque eu sou profeta e eles estão profetizando, mas eu não estou sentindo ciúme. Por que então que tu estás com ciúme, Josué? O conselho de Moisés para Josué foi: deixa ele profetizar, Josué. Para de ciúme, Josué. Deixem eles profetizar. Eu não queria que só dois profetizassem, não. Eu queria que todos profetizassem. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia. Quando o pastor Cláudio pregar, eu vou sentar e vou dar glória a Deus na mensagem dele. Quando eu estiver pregando, ele vai fazer o que ele está fazendo aqui, vai dar glória a Deus na minha mensagem. Quando a irmã cantar, os outros vão sentar e vai dar glória a Deus enquanto a irmã canta. Mas quando você estiver sentado, dê glória a Deus na hora que ela canta, que quando você cantar, ela vai dar glória a Deus na hora que você canta. Obra de Deus não tem lugar para ciúmes, obra de Deus não tem lugar para disputa, obra de Deus não tem lugar para quem quer ter mais espaço. Não, senhoras e senhores, enquanto um canta, o outro adora, enquanto um prega, o outro adora, porque tem dia que Deus vai usar o grande, mas tem dia que Deus vai usar o pequeno, tem dia que Deus vai usar o adolescente, tem dia que Deus vai usar criança, tem dia que Deus vai usar homem, tem dia que Deus vai usar mulher. E quando Deus usa alguém, a nossa obrigação é dar glória e receber. O que Deus estava dando para Josué naquele dia foi amadurecimento. Para quê? Para identificar quando Deus estiver operando no meio da igreja. Quando Deus operar no meio da igreja, se alegra. Não me importa quem seja o vaso. Se for Moisés, se alegra. Se for Beldade, se alegra. Se for Medade, se alegra. Se for Josué, se alegra. Não importa quem for o vaso. Quando Deus estiver usando, vamos adorar e vamos nos alegrar. Quem está aprendendo alguma coisa nessa manhã, aplauda Jesus e glorifique a Jesus. Amém? Deus nunca vai honrar quem antes não foi humilhado. Diga glória a Deus. Deus nunca vai honrar quem antes não passou pela fase do amadurecimento. Diga aleluia. Deus só vai honrar quem foi primeiro humilhado. É uma máxima bíblica. Deus só vai honrar quem foi amadurecido. Terceira e última fase da vida de Josué. Antes de Josué ser honrado por Deus, e aqui eu encerro a minha participação. A Bíblia diz que Josué deixou de ser apenas um servo de Moisés para ser um servo de Deus. Porque o texto, quando Moisés morreu, o texto diz: e disse o Senhor a Josué, servo de Moisés: Moisés, o meu servo, é morto. Vou repetir.
Olha o que aconteceu no dia que Moisés morreu. E disse o Senhor a Josué, servo de Moisés. E o que é que Deus disse a Josué, que era servo de Moisés? Moisés, o meu servo, é morto. Isto quer dizer que Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus e Josué tinha intimidade com Moisés. Mas chegou um tempo que Josué passou a ter intimidade com Deus. Antes do tempo de honra, haverá o tempo da humilhação. Antes do tempo de honra, haverá o tempo do amadurecimento. E antes do tempo de honra, haverá o tempo da intimidade. Será que você não percebe que muitas coisas não aconteceram ainda na sua vida? Digo, no campo do físico, do material. Porque você ainda não criou um vínculo de intimidade com o céu? Será que você não percebeu que Deus está te convidando a dar um passo a mais? A Bíblia nos ensina a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não, Ele não se contenta com um namoro. Alguém está namorando com o Evangelho, alguém está namorando com a igreja. É pouco para Ele. Alguém já está no noivado, mas é pouco para Ele. Ele quer casar. Vida com Deus é casamento com Ele. Quando você casa, você não aceita o seu esposo com outra mulher. Você não aceita a sua esposa com outro homem. Intimidade é como um casamento. Porque toda intimidade tem aliança. Toda intimidade tem compromisso. Toda intimidade tem comprometimento. E toda intimidade tem exclusividade. Dá um toque no ombro de alguém que está do seu lado e diga: vamos para a próxima fase? A questão é que para ter intimidade tem que orar. A questão é que para ter intimidade tem que jejuar. A questão é que para ter intimidade tem que vir à igreja mais do que os outros. A questão é que para ter intimidade tem que ler a Bíblia mais do que os outros. Vamos ser sinceros. Jesus já pagou todo o preço na cruz. Quem crê, diga glória a Deus. Está pago. Só que do mesmo tanto, se eu não pagar um preço de renúncia, eu não vou viver o que o pastor Cláudio vive. Pastor Cláudio é um homem que vê o céu pelo lado de dentro. Mas isto é fruto de renúncia, de jejum, de oração. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Deus tem um tempo de honra para você. Mas Ele está me perguntando e te perguntando nesta manhã: quando você vai dar este passo? O passo da intimidade. Ele quer se revelar para você. Ele quer te usar na terra dos viventes. Aonde você chega, você é um agente celestial. Ele quer fazer de você um ganhador, uma ganhadora de almas. Ele quer usar você na área da libertação também. Ele não quer ver você apenas como um membro da igreja que traz a sua oferta e o seu dízimo. Ele quer ver você ao lado do pastor e da pastora trabalhando nessa obra. Essa obra vai crescer, vai arrebentar e você vai fazer parte dessa história. É preciso você dar mais um passo, o passo da intimidade. Aleluia. Pegue na mão de alguém que está do seu lado aí agora, dá uma sacudida na mão dele, na mão dela e diga: vamos dar o passo da intimidade. Fala para alguém aí:
Vamos dar um passo da intimidade. Aleluia. Ele quer ouvir a tua voz na madrugada, minha irmã. Ele quer ouvir a tua voz com a garganta embargada de lágrimas. Urabacalabacandarabacá. Ele está chamando você para a intimidade. Josué mudou de nível. Josué deixou de ser servo de Moisés para ser servo de Deus. E algumas coisas aconteceram na vida de Josué. E essas coisas aconteceram depois de um tempo de intimidade. A primeira coisa que aconteceu na vida de Josué foi que Josué olhou para o povo, e o povo estava adorando a deuses pagãos. O povo ora cantava hino para Jesus, ora cantava louvores para outros deuses. O povo ora vinha diante do altar e sacrificava cordeiro para Deus, ora ia para o altar de outro Deus e sacrificava uma pomba para outro Deus. Então Josué chamou o povo para a responsabilidade e disse: vocês sirvam e adorem a quem quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ele estava começando a caminhar por uma trilha de intimidade. Foi Josué quem disse: santificai-vos pois hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E que maravilha foi essa? A Bíblia diz que Josué deu ordem para os sacerdotes colocarem a arca nos ombros e entrarem no Jordão. E quando a planta dos pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram as águas do Jordão, diz a carta magna, diz a Bíblia Sagrada, que o rio Jordão parou para o povo de Israel passar. E lá no meio do rio Jordão, ele colocou uma pedra lá no meio e ungiu aquela pedra, e aquela pedra foi como memorial. Para que, pastor Misael? Para que quando as águas minguassem, como se fosse a maré baixasse, quando as águas descessem, a pedra ia aparecer e alguém iria dizer: quem colocou aquela pedra lá no meio? Se o rio Jordão é um rio de muitas águas. E alguém ia responder: quando Josué passou aqui, Deus abriu o rio Jordão e eles passaram aos pés enxutos e colocaram a pedra no meio do Jordão. Só acontece isso na vida de quem tem intimidade. Olha para quem está do seu lado e diz: quem tem intimidade começa a ver milagre. Diga para alguém: quem tem intimidade começa a ver milagre. Eu sei que eu estou numa igreja de milagre, aleluia. Eu sei que eu estou numa igreja que o profeta daqui tem intimidade, que os obreiros daqui têm intimidade, mas Deus está chamando agora a membresia, Deus está chamando o corpo da igreja para essa intimidade, porque Goiânia vai ficar pequeno, Goiás vai ficar pequeno. Quanto mais tiver intimidade aí embaixo, mais a obra cresce. Quem pode glorificar, quem pode aplaudir, quem pode dar um glória para acordar a vizinhança inteira aí? A Bíblia nos revela que Josué, ele esteve próximo de Jericó e mandou uma carta ao rei de Jericó para passar por Jericó. Levante a mão direita bem alto comigo e diga: Josué, está muito fraco, vocês estão dormindo, digam: Josué queria passar por Jericó. Aleluia. Olhe bem para mim aqui. Josué não queria morar em Jericó. Josué não queria destruir Jericó. Josué queria passar por Jericó, mas como o rei de Jericó disse: aqui você não passa, e não tinha outro caminho, tinha que ser por ali. A Bíblia diz que Deus falou: fica tranquilo, que eu vou derrubar tudo, mas não pegue nada dessa cidade. Fica tranquilo, porque eu vou derrubar tudo, mas não leve nada dessa cidade, porque essa cidade vai ser maldita, essa cidade vai ser amaldiçoada. O meu povo só queria passar, não deixou passar, eu vou destruir tudo. E a Bíblia diz que o povo deu 6 voltas em 6 dias. No 7º dia, 7 voltas, totalizando 13 voltas. E na 13ª volta, a arca estava junto e os levitas também. Tocaram a trombeta e o povo gritou. E a Bíblia diz que no grito do povo, a muralha caiu. Alguém já viu aquele adágio popular que diz: ei, fulano ganhou no grito? Pois é, foi Josué que inventou, porque Josué venceu no grito.
grito. Josué ganhou no grito, literalmente no grito, mas a muralha caiu. Posso dizer uma coisa? Ei, a história da muralha deu fama para Josué. Josué ficou famoso. A história do Rio Jordão deu fama para Josué. Josué ficou famoso, mas nada tornou Josué tão famoso como a história do sol e da lua. Aleluia. Nada deixou Josué tão famoso como a história do sol e da lua. Como assim, pastor Misael Santana? A Bíblia diz que Josué estava no campo de batalha e o dia ia escurecendo, a noite ia chegando, e Josué sabia que o povo de Israel não conhecia o terreno, e os adversários, os inimigos, conheciam o terreno. Se eles pelejassem, lutassem, brigassem na noite, eles perderiam a peleja, porque estava tudo escuro e eles não conheciam o terreno. Então deu uma louca na cabeça de Josué, e Josué deu um grito dizendo: lua, pare em Gibeon, sol, detente no vale de Ai-Jailon. E a Bíblia diz que aquele dia não escureceu. Aleluia. O pedido de Josué foi para o sol parar. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus faz o sol parar. Diga para ele e para ela: Deus faz o sol parar. Agora, coisa engraçada, Deus faz o sol parar, mas o sol já está parado. Josué fez um pedido que era um pedido errado, um pedido equivocado, porque quem gira é a terra no movimento de rotação e de translação. Mas a ciência ainda não estava evoluída, a ciência ainda não tinha descoberto que o sol está parado, que é a terra que se movimenta. Pois Josué via o sol nascer 6 da manhã do lado de cá, Josué via o sol parado meio-dia aqui em cima, e Josué via o sol se escondendo 6 da noite do outro lado. Josué disse: é o sol que gira, é o sol que movimenta, mas é a terra que movimenta, porque o sol já está parado. Mas quem tem intimidade com Deus, ele ora errado e Deus entende do jeito certo. Era para ter dado glória. Quem tem intimidade com Deus, às vezes pede equivocadamente, mas Deus entende do jeito certo. Irmãos, a mente de pregador é terra de ninguém, viu? Cuidado com mente de pregador. A minha é muito fértil. Agora imagine a mente de um pregador baiano. Pois pense, a minha mente pensa da seguinte maneira: Deus é grande. Quem quer que ele é grande, dá um glória aí. Deus é grande. Pastor Cláudio Santana, eu imagino Deus olhando para Josué e dizendo: tu quer que eu pare o sol? Mas o sol já está parado, Josué. Ah, eu entendi. Tu queres que eu pare a terra? Tá bom, Josué, eu vou esticar o dia, eu vou parar a terra. Aí imagino Deus sentado no trono. De repente ele vai dobrando as mangas da blusa, as mangas da camisa. Aí Deus olha para o sistema solar e Deus segura a terra com a ponta dos dedos, porque Deus é grande. Eu imagino que a terra para Deus é como uma bolinha de gude, de vidro, de gude. Eu penso que Deus segura a terra com a ponta dos dedos. Só que a terra faz parte do sistema solar. O sistema solar faz parte da Via Láctea. A Via Láctea faz parte de um universo. Se parar a terra, estoura tudo, explode tudo, porque vai modificar a órbita dos outros planetas. Para Deus parar a terra, teve que parar Marte. Para Deus parar a terra, teve que parar Mercúrio. Para Deus parar a terra, teve que parar Plutão. Para Deus parar a terra, teve que parar Saturno. Eu imagino Deus parando os 9 planetas. Aí Jeová segura tudo. O diabo olha para cima e pergunta: ué, por que está tudo engarrafado aí em cima? Aí Jeová responde: é porque tem crente de intimidade pelejando na terra, crente de honra. Quem acredita que a intimidade gera milagre, bate palma, glorifica, adora. Fica em pé no seu lugar. Aleluia, fica em pé no seu lugar. Você vai sair do seu lugar agora. Vai a 3 pessoas. Vai dar um abraço nele, um abraço nela. E vai dizer assim para ele, para ela: a intimidade com Deus gera milagre. Sai do seu lugar, abrace alguém e diga: a intimidade com Deus gera milagre.
Alabacanda, orabacanda, oremecalabacheia. Quem pode encher esse lugar de barulho de adoração? Quem pode encher esse lugar de barulho de glória a Deus? Quem pode encher esse lugar de barulho de aleluia? Pastor, não sei da glória. Começa comigo dando glória que você vai aprender. Pastor, não gosto de dar glória. Finge que gosta, passa rapidinho. O culto está acabando. Mas é no meio da adoração que Deus se manifesta. É no meio da adoração que a glória sobe e a glória desce. É no meio da adoração que o seu milagre acontece. É no meio da adoração que ele distribui dons espirituais. É no meio da adoração que você recebe a sua cura. É no meio da adoração que você recebe a sua vitória. É no meio da adoração que você recebe a sua bênção. É no meio da adoração que o milagre acontece. Então dispara o teu barulho de glória. É momento de fechar os olhos. É momento de se desligar da terra e se liga no céu. Levante as suas mãos agora e comece a encher esse lugar de barulho de glória e de barulho de aleluia, aleluia. Se foi Deus que me trouxe aqui essa noite, essa manhã, se foi Deus que me trouxe aqui nesta manhã, se foi o Pai das luzes que marcou esse encontro conosco aqui, algo novo e sobrenatural vai impactar a tua vida. Receba mais, receba mais, receba mais. Isso, sinta, sinta. Alabacandarabacalassúbria, alabecandarabacandarabiá, oremecandalabachanderebeque, urabacalabambarabadácia. Eu convido os batizados com o Espírito Santo a metralhar o inferno com línguas estranhas agora. Equepequepapapá, emecandarabadá, emecantequemaná, ecalabandoreque. Adore! Oh, aleluia! Ele está presente em nosso meio. Ele está presente em nosso meio. Ele está presente em nosso meio. A graça de Deus está nos envolvendo. Alabassuminagasto.